Boa noite a todos. Muito prazer estar aqui com vocês. Muita informação legal para compartilhar. Mas antes eu gostaria só de começar dizendo quem sou eu para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, né? Eu sou um educador financeiro, tenho uma presença na internet onde eu ofereço cursos e treinamentos voltados para as pessoas adquirirem os conhecimentos necessários para atingir a liberdade financeira, tá? Então, ou seja, o propósito da minha vida é permitir que outras pessoas consigam atingir a liberdade financeira. E para isso, eu utilizo uma plataforma de multinegócios, onde eu tenho presença em diversos setores, como, por exemplo, construção civil, própria marketing de rede, área de criptomoedas, enfim, uma série de outros negócios. Mas hoje eu estou aqui nessa noite para falar para vocês sobre possibilidades de negócios para as pessoas alcançarem liberdade financeira com pouco investimento e pouco risco também. Então, vamos lá para a apresentação? Até o final dessa apresentação, vocês vão aprender 3 coisas que são muito legais e muito bacanas. A primeira delas é como criar uma organização que gera centenas de milhares de reais de lucros todos os meses. Eu estou dentro de alguns grupos de mastermind, que são grupos de alta performance, em que alguns membros têm até resultados maiores do que esses, atuando dentro desses setores, tá? Tem pessoas que conseguem até atingir faturamentos e lucros de 1.200.000 a 1.400.000 reais todos os meses de forma recorrente. Nós vamos ver como que eles fizeram para poder fazer a construção desses negócios. Quais são os 3 fatores necessários que todo empreendedor de sucesso precisa ter? E eu vou te dizer, você vai precisar desses 3 fatores para conseguir atingir o sucesso. E vamos também ver qual é o melhor posicionamento para um negócio estar situado hoje na atual realidade do Brasil, tá? Mas antes eu vou fazer um pedido para vocês, antes de começar com essa parte do conteúdo. Eu gostaria que todos vocês que estão nos ouvindo, todos, sem exceção, colocassem na sua agenda na seguinte data, 9 de novembro de 2018. E coloca só um lembrete lá, verificar Aloha. Por que isso vai ser importante? Porque daqui a exatamente um ano, independente de se você for participar ou não dessa oportunidade de negócio, você vai ter que fazer a seguinte avaliação, daqui a um ano. Olha, eu entrei na Aloha ou não entrei na Aloha, na época ela estava mais ou menos com 2.500 consultores e hoje ele está mais ou menos desse tamanho. Então, com isso você vai ter a percepção se você acabou tomando uma boa decisão ou não ainda essa noite, tá certo, gente? Vamos lá. Foi feita uma pesquisa mundial em que levantaram todas as pessoas, todos os empreendedores que tiveram sucesso no mundo e descobriram que todos eles tinham 3 características em comum, que sem essas 3 características era quase impossível uma pessoa conseguir ter resultados expressivos empreendendo, tá? A primeira delas é a questão da visão. Eles conseguem enxergar um negócio já pronto, bonitinho e funcionando. E dentro desse critério da apresentação, o que eu vou estar mostrando para vocês é a minha visão que eu tenho sobre o negócio de marketing de rede e sobre a Aloha especificamente, tá bom? O segundo ponto é que todos eles tinham força de vontade, ou seja, eles conseguiam enxergar o objetivo deles de uma forma muito clara, e eles também tinham uma vontade, uma série de ações que eles conseguiam executar para transformar aquilo em realidade. Ou seja, eles não eram apáticos, não ficavam parados esperando a realidade acontecer. Eles faziam os fatos acontecerem. E o terceiro e último, que também é importante, que é relacionado ao conhecimento. Não basta você ter visão, não basta você ter vontade, mas é necessário que você tenha os conhecimentos necessários para poder transformar isso numa realidade, tá? Então, o que eu quero te dizer com isso? Hoje, você já vai receber uma parte da visão minha sobre o negócio, a parte da vontade vai ficar 100% da responsabilidade de cada um de vocês, e eu também vou começar a mencionar, vou te dar algumas pitadas sobre os conhecimentos que vão ser necessários para construir uma organização dessas, tá bom? Vamos falar hoje sobre a questão também das novas tendências e oportunidades de negócios, porque
A economia, a nossa sociedade, ela vem mudando de uma forma muito rápida. E negócios que anteriormente eles eram lucrativos e extremamente sustentáveis, hoje já mostram que eles não têm mais espaço dentro dessa nova economia. São novos modelos de negócios que funcionam, que estão começando a dominar a presença na economia mundial, tá? Falando disso aí, o que acontece? Eu vou traçar um paralelo para vocês começarem a entender. Imagina um determinado negócio que seria, por exemplo, plantação de trigo. A plantação de trigo, ela tem algumas características. O trigo, ele cresce muito rápido. Ou seja, você vai lá, planta, espalha sementes do trigo, e num período de menos de um ano, você já aparece lá para poder fazer a colheita, e você já vai colhendo o resultado daquele esforço inicial que você fez, que foi a plantação. Dá resultado? Dá. Funciona bem? Funciona. Mas só que qual que é o problema? No começo do outro ano, a pessoa tem que ir lá e plantar novamente todo o campo para poder ter uma nova colheita. Um outro modelo de negócio está relacionado à questão de perpetuidade e de renda passiva. O que quer dizer isso? Vamos pegar como exemplo um caso de uma plantação de maçãs ou de alguma outra árvore frutífera. Depois que você faz a plantação de uma macieira, ela demora 7 anos, mais ou menos, para começar a ter os frutos, numa posição que seja bom, entendeu? Do tipo, em termos de tamanho, em termos de sabor, essas coisas todas. Frutos que sejam comercializáveis, tá? Então, ou seja, a pessoa investe, tem que trabalhar durante 7 anos, para a árvore chegar num determinado ponto de maturação comercial, e a partir desse momento, o que acontece? A árvore, ela começa a dar fruto todos os anos, sem que a pessoa tenha o trabalho necessário para isso, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso aí? Nós não vamos focar nesse modelo equivalente ao do trigo, em que nós temos que trabalhar de forma recorrente, tá? Nós vamos focar hoje, e como eu foco também a direção e a organização, as informações do nosso grupo, é para obter um modelo de negócios que seja similar a essa macieira, tá? Ou seja, que no primeiro momento nós temos um certo trabalho, nós temos um certo investimento para ser feito, mas que depois de um determinado ponto, quando o negócio já está maduro, nós podemos, inclusive, nos ausentar dessa capacidade de trabalho, que os resultados vão continuar vindo de forma recorrente e também aumentando ao longo do tempo, tá? E como é que se faz isso? Através de uma forma como funcionam todas as organizações. Eu já tive experiência no meu campo empresarial em que eu participei da construção de diversas organizações muito grandes, que faturam bilhões de dólares, bilhões de reais, tá? E todas elas começaram dessa forma. Quando você vai fazer a construção de uma organização, a primeira pessoa que você precisa contratar é o CEO, o presidente da empresa. A seguir, o que o CEO faz? Ele contrata os diretores, que depois contratam os gerentes e depois, por último, contratam a operação. Ou seja, a construção de uma organização, ela é feita de cima para baixo. Por que muitas pessoas não têm resultado dentro do marketing de rede? Porque elas tentam fazer isso de uma forma inversa. Elas tentam inicialmente contratar pessoas que vão fazer a operação, para depois verificar qual dessas pessoas tem melhor resultado, para depois tentar subir ela para o nível de gerente, para depois, se conseguir gerenciar bem, sobe para o nível de diretor. Qual que é o grande problema disso aí? É perfil. Tem pessoas que têm perfil de liderança, estratégia e de organização. Então, essas pessoas, naturalmente, elas têm que estar posicionadas de uma forma diferenciada numa organização. Elas têm que estar posicionadas dentro da alta liderança. Tem determinadas pessoas que elas são mais braçais, digamos o seguinte, a visão delas é mais de curto prazo, e elas têm também por objetivo uma remuneração que seja mais fácil e rápida. Também nada errado com essas pessoas. É somente uma questão de perfil. Então, qual é a única informação relevante que nós podemos tirar aqui desse quadro? Existem pessoas diferentes, com perfis diferentes, que têm que ser alocados em posições diferentes, tá? Ou seja,
cada macaco no seu galho. Vamos falar também sobre um outro ponto que nós discutimos muito quando nós estamos participando nos nossos grupos de mastermind, que são grupos de alta performance, tá? Então, uma coisa sempre que frita a nossa cabeça é o seguinte, é que a gente sempre fala o seguinte, de qual mercado bilionário que você está participando? Porque se sua atuação for no mercado milionário, ou seja, um mercado relativamente pequeno, a tua probabilidade de ter grande sucesso financeiro, ela é muito pequena. Por quê? Porque o mercado é pequeno. Então, vamos tomar alguns números aqui como base para entender onde que nós estamos nos situando. Quando nós falamos em termos assim de profissionais autônomos aqui no Brasil, que trabalham com a venda direta, tem 19 bilhões de reais que já estão sendo movimentados por esse pessoal. No setor de cosméticos no Brasil, tá, são 42 bilhões por ano. E o mercado de suplementos alimentares é de 27,5 em 2015. Hoje esse número é maior. Tá? Ou seja, se for somar apenas o mercado de cosméticos e o de suplementos alimentares, nós já temos mais de 70 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando aqui que é um mercado multibilionário, tá? Ou seja, um mercado extremamente interessante de se atuar, porque se você tiver um pequeno sucesso dentro do mercado desse tamanho, significa que você vai conseguir fazer muito dinheiro. E o que pauta os modelos de negócios dentro dessa nova economia? São duas palavras, tá? Parceria e capilaridade. O que é parceria? Parceria é o seguinte, é você conseguir fazer negócios com outras pessoas sem necessariamente ser uma relação de cliente-fornecedor, sem que necessariamente você tenha que ter uma relação antagônica, uma operação de compra e de venda. Ou seja, quase que sócios, mas de uma forma informal, tá? Ou nós podemos falar em fazer negócios grandes e dividir os resultados, dividir os lucros. Eu te ajudo, você me ajuda. Esse é o conceito de parceria. E onde que isso se aplica dentro do nosso conceito? De duas formas. Primeiro, está na questão de parceria com todas as pessoas que fazem parte da nossa rede. O que isso significa? Que todas as pessoas que, por exemplo, entram dentro da nossa rede, nós trabalhamos num formato de parceria. Porque nós precisamos treinar, fazer com que essas pessoas tenham sucesso, porque somente assim nós vamos ter sucesso, tá? E a outra forma que nós temos também, que é de fazer parceria, é em associação com outras empresas, que nós vamos falar, por exemplo, da Aloha. Por que a parceria ela sempre tem que ser feita com players de responsabilidade, que tenham credibilidade, que sejam sérios? Porque isso é que vai garantir a lisura, e a perpetuidade do negócio ao longo do tempo, tá? E uma outra palavra que também é muito comum dentro desses modelos de negócios se chama capilaridade. O que é capilaridade? É você conseguir chegar em posições que antes você, teoricamente, não tinha acesso. Esses acessos vão ser feitos por distribuidores, por players menores ou que estão posicionados em outra região. Por exemplo, dentro da nossa organização, o que está ocorrendo? Nós já temos membros praticamente em todos os estados brasileiros. Nós temos parceiros em Recife, em Salvador, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Brasília, Mato Grosso do Sul, enfim, uma série de estados já tem parceiros nossos trabalhando. Então, o que acontece? Essa capilaridade nacional permite com que você consiga acessar informações e ter contatos em outros estados. Isso você vai descobrir ao longo do tempo que traz um valor enorme para os seus negócios. Sobre posicionamento. Qual é o melhor posicionamento que eu posso ter hoje, considerando a realidade do Brasil? Dentro do Internet Marketing, nós aprendemos que existem 3 macro nichos, que é onde roda uma quantidade de dinheiro muito grande,
onde que praticamente todas as pessoas que têm uma atuação séria e comprometida conseguem resultados muito expressivos. Quais são esses 3 nichos? O nicho de saúde, o segundo nicho é o de dinheiro, que está relacionado à questão de investimentos, empreendedorismos, negócios próprios, oportunidades, parcerias, e o nicho de desenvolvimento pessoal, que é você levar as pessoas do nível atual para um nível mais elevado, que é a questão de adquirir mais conhecimentos, treinar melhor essas pessoas e capacitá-las, e assim elas vão conseguir resultados melhores. São 3 macronichos, cada um deles é enorme, movimenta uma quantidade gigantesca de dinheiro, e o que eu posso te dizer, mas tem uma determinada área, que é onde que essas 3 áreas se tocam, que é o que a gente chama de área de ouro. E nós vamos entender daqui um pouco por que a Aloha está posicionada nessa área de ouro. Vamos lá, falando agora especificamente aqui sobre a Aloha. É uma empresa do Carlos Wizard Martins, que é um dos bilionários brasileiros, são poucos, são menos de 50 bilionários aqui no nosso país, tá? E ele teve a ideia de começar a utilizar a estrutura de marketing de rede para fazer a distribuição de uma empresa que ele estava constituindo, que é a Aloha, tá? Ou seja, nós estamos falando de um profissional, um empresário sério, bem-sucedido, extremamente capitalizado, em que ele tem a fama de ser Midas. Tudo aquilo que ele toca se transforma em ouro. E aqui está um pouco, digamos assim, do portfólio de negócios do Carlos Wizard, tá? Ele tem uma holding Esforça, da onde que ele, digamos assim, capilariza para diversos negócios. Então, vocês podem ver que ele tem participação na Wizard, na Orion, na Ruby, na Mundo Verde, Rainha, Topper, parceria com o Ronaldo, WhatsApp, enfim, Taco Bell, uma série de empresas que são de âmbito nacional e multinacional. E dentro delas, nós vamos falar especificamente sobre a Aloha, tá? E uma coisa também que vocês precisam saber. No caso, a Aloha foi a única empresa que o Carlos Wizard teve durante toda a sua vida como empresário que conseguiu dar resultado positivo, ou seja, lucro logo no primeiro mês. Então, é uma empresa assim que ele tem muito carinho e muita atenção em cima da Aloha. O que gera, como é que funciona a questão do marketing de rede? Existem muito preconceito quando pessoas falam, isso aqui não é legal, eu não entendo, isso aí pode ser enganação. Não, uma vez que você entende como funciona a lógica empresarial da distribuição de um produto, você vai verificar que o marketing de rede é uma operação muito legal, inteligente, que remunera de forma adequada participantes dentro da distribuição. Como é que funciona o modo de distribuição normal? Você tem uma fábrica que fabrica produtos, depois vem um distribuidor, um representante que retira os produtos da fábrica, tá? Que seria um distribuidor, representante, atacadista, seja o nome que você quer dar, e depois eles colocam isso em lojas, tá? Que são os pequenos comerciantes que depois fazem a venda para o consumidor final. Então, quando você compara o preço que esse consumidor final pagou pelo produto, às vezes ele chega a ser 5 vezes ou até mais em relação ao preço que saiu da fábrica, tá? Isso também colocando também os próprios gastos de propaganda que encarecem o processo de distribuição dos produtos. No modelo de marketing de rede, como é que isso aí funciona? Ao invés de você ter uma série de intermediários no meio, praticamente os produtos saem diretamente da fábrica e vão para o distribuidor, para o empreendedor Aloha, que faz a venda desses produtos para os consumidores finais. Então, todo o valor que ficaria no meio dessa cadeia dos intermediários, ele é repassado para os empreendedores Alohas. Então, ou seja, ele faz uma parte do papel de toda essa rede de distribuição. E por isso que ele faz jus a essa remuneração. O posicionamento da Aloha, ela é voltada assim para produtos naturais que têm excelência e sustentabilidade, atuando em 3 ramos distintos.
o de nutrição, ou superalimentos, também como são chamados, a área de óleos essenciais e de cosméticos naturais. Tá? Então, como é que funciona cada um desses nichos? No caso dos óleos essenciais, você tem um determinado público que é naturopatas, terapeutas, enfim, você tem uma série de profissionais da área holística que utilizam esses produtos, e também tem casos de pessoas que são comuns, usuários comuns, que são mães, mulheres, às vezes homens também, que utilizam isso aqui para resolver, digamos assim, determinados problemas de saúde. E esses óleos essenciais, todos eles são importados, tá? Então vem, por exemplo, o óleo de peppermint, ele vem dos Estados Unidos, o óleo de lavanda, ele é proveniente da Bulgária, o óleo de tea tree é da Austrália e o óleo de frankincense é da Somália. E aqui eu vou fazer um parênteses, só para poder dar um ênfase nesse óleo do frankincense, como curiosidade geral, mas que eu acho muito interessante. O que acontece? Na Bíblia, para os que são cristãos, tem uma determinada passagem que diz que os 3 magos deram presentes para o menino Jesus, que foi ouro, incenso e mirra. O problema foi que na tradução, quando vieram para o português, houve uma tradução errada do nome incenso. Se você for pegar uma Bíblia em inglês, o nome que consta lá não é incenso, é frankincense, ou seja, é o óleo que tem fortes propriedades curativas e protetoras, principalmente para crianças. Então, olha só que bacana, de repente você vai poder ter a oportunidade de dar o mesmo presente que Jesus recebeu para outras pessoas, tá bom? Olha aí que bacana. Aqui está alguns dos produtos dessa linha de cosméticos naturais, em que passa por hidratantes, sabonetes, shampoos, todos eles assim que têm um uso diário, um uso recorrente, então, consequentemente, também gera consumo mensal todos os meses. Você também tem a parte aqui de superalimentos, como é o caso, por exemplo, do colágeno, do ômega 3, que também está chegando, vai chegar própolis verde, outros produtos que também já estão a caminho. E aqui é como funciona o plano de remuneração da Aloha, tá? São, digamos assim, um total de 14 patamares. Nessa primeira fase, nessa primeira folha, são mostrados as pontuações necessárias para se atingir até o nível intermediário, que é o diamante, tá? Que é por volta de 100 mil pontos, que dá uma remuneração de 20 mil reais, tá? Só que eu vou deixar uma coisa assim bem clara. As pessoas que estão participando dentro do meu grupo, voltando o foco para alta liderança, eles não miram nenhum desses estágios. Esses estágios aqui, normalmente, são objetivos das pessoas que estão buscando renda extra, tá? Pessoas que vão estar focando na revenda de produtos, ou então meramente só na questão de recrutamento de pessoas. As pessoas que vão buscar posições de alta liderança e vão vislumbrar a organização como negócio, vão se enquadrar nessa segunda página do plano de carreira, ou seja, do nível Premier para cima. Aqui esse nível Premier, ele precisa de uma remuneração inicial de 200 mil pontos. E como é que nós fazemos isso? Preparei um quadro aqui para vocês mostrando uma pontuação por nível. Lembra aquele primeiro quadro quando eu mostrei a posição de uma organização em que vocês têm CEO, diretores, gerentes, operação e total? Então, funciona assim. Quando um CEO contrata 5 diretores, cada diretor contrata 5 gerentes, você tem um total de 25 gerentes. E se depois cada gerente tiver 10 pessoas voltadas para a operação embaixo dele, você tem um total de 250 pessoas trabalhando na operação. Então, somando tudo isso aí, você vai ter 281 pessoas dentro da sua organização. A questão de pontuação é o consumo mensal que as pessoas precisam manter para continuarem ativas dentro da rede, que é de 150 pontos. Então, vamos lá. Um CEO, que é você, consumindo 150 pontos, você vai ter 150 pontos.
5 diretores abaixo de você, consumindo, fazendo... Alô? 150 pontos vai totalizar 750 pontos provenientes dos diretores. 25 gerentes fazendo 150 pontos cada um vai ter 3.750 pontos. Até aqui nós estamos falando meramente na montagem da organização. Então, olha só, até esse estágio aqui, nós não temos ainda nem 5.000 pontos. Se for somar os 150, os 750, os 3.750, não dá nem para chegar na metade do primeiro plano. Você vai conseguir chegar no máximo, acho que é executivo pleno, que vai dar uma remuneração por volta aí entre 2 a 3 mil reais. Mas olha o que acontece quando você coloca a operação. Você coloca 250 pessoas, movimentando uma média de 800 pontos por mês, que é o que dá mais ou menos para eles um lucro de R$1.000 por mês, que é mais ou menos isso que eles estão mirando, tá? Você já consegue 200 mil pontos. E a nossa ideia é utilizar fortemente a internet marketing para conseguir a adesão dessas pessoas. Então, na hora que você soma toda essa pontuação, você chega em 204.650 pontos. Ou seja, você consegue bater já o Premier, que é o primeiro estágio da segunda folha. Um Premier já começa com uma remuneração média por volta de mais ou menos 40 mil reais, tá certo? E o que dizem os grandes especialistas mundiais a respeito dessa estrutura de marketing de rede? Que é uma ótima, o T. Harvey, ele endossa violentamente isso dentro dos treinamentos. Marx Herringer é outro também que endossa a opinião sobre a questão do marketing de rede. Robert Kiyosaki recomenda que muitas pessoas tomem o mercado de marketing de rede para começar os seus negócios, principalmente se não disporem de muitos recursos. E, obviamente, temos aqui um grande palestrante nacional, que é o Robert Ciancic também, que é um grande defensor desse sistema, tá? Ou seja, você tem diversos especialistas que endossam a opinião de que marketing de rede é um excelente negócio quando bem trabalhado, tá? O grande problema aqui no Brasil é que você não dispõe de pessoas que trabalham de forma adequada esse instrumento, tá? Muitas pessoas, elas entram de forma despreparada, não recebem treinamento e entram naquele sistema de serem inconvenientes, tentando obrigar todas as pessoas que estão ao seu redor a entrarem dentro da rede, tá? A nossa pegada, quando nós falamos em marketing de rede para alta liderança, é muito pelo contrário, tá? O que determina a qualidade do sucesso da tua organização são poucas pessoas com um perfil correto que vão ajudar você a construir a organização e ter o sucesso financeiro. Sempre quando nós falamos em oportunidade, significa uma entrada no negócio com um alto potencial de ganho e um baixo risco. É o que a gente chama de assimetria de risco. Normalmente, o mercado diz o seguinte: quanto maior o risco, maior o retorno. Mas em determinadas situações muito específicas, o risco ele é muito baixo em relação ao potencial de retorno que o negócio pode proporcionar. E o que acontece? No momento em que essas empresas de marketing de rede elas começam a iniciar as suas operações, é mais ou menos óbvio que as pessoas que entram primeiro e começam a desenvolver essas organizações têm um potencial enorme de gerar resultados. À medida em que a empresa vai se consolidando, vai aumentando sua presença no mercado, obviamente fica cada vez mais difícil de você ir montando a sua organização, porque outras pessoas que poderiam ter perfil, potencial de resultado, provavelmente já entraram na organização de outras pessoas que entraram anteriormente. Tá? Então, esse é um dos aspectos muito importantes que você tem que levar em consideração quando você toma uma decisão de entrar numa empresa de marketing de rede. Tá? E outro aspecto, aqui seria um detalhe técnico, que potencializa ainda mais essa questão da oportunidade ser num curto período de tempo e quando a empresa está abrindo, é em função de uma das formas de ganho que a empresa oferece, que é o binário. O que significa o binário? Que você vai estar posicionado em algum momento lá em cima dentro da estrutura da lua, e à medida em que a estrutura for crescendo para baixo, até o nível infinito, ela consegue ir te mandando esses resultados, né? Ou seja, não importa se uma pessoa do milésimo nível entrou dentro da lua daqui a 20, 30 anos.
Como faz parte da tua rede, você vai receber uma remuneração por conta da indicação dessa pessoa, tá? Ou seja, todas as pessoas que conseguem um bom posicionamento no início de uma estrutura no marketing de rede, elas acabam, em algum momento do tempo, tendo elevados níveis de remuneração pelo binário, mesmo que elas não façam mais nada dentro da empresa. Então, assim, é um cenário assim, muito favorável que aparece por um curto período de tempo. Na verdade, a Aloha, ela permite 10 formas diferentes de você conseguir algum tipo de remuneração. Mas nós podemos reduzir isso, essas 10 formas, elas estão separadas em 3 grupos, digamos assim. O primeiro deles está relacionado à questão de revenda de produto. É você pegar um produto, revender esse produto para algum conhecido, alguém que esteja precisando dele, e você faz o lucro de forma instantânea. O segundo método de fazer a remuneração da rede é através da aquisição de combos, ou seja, toda vez que uma pessoa entra dentro da rede, ao adquirir um combo, você acaba também fazendo a remuneração disso para os participantes que estão acima dos níveis deles. E a terceira e última, que é a mais interessante e importante para nós, é através da recompra mensal. Tá? Ou seja, todo mês, para você se manter ativo na rede, você precisa fazer uma aquisição de 150 pontos em produtos para continuar ativo e receber a remuneração que você faz jus da rede. Tá? Então, são esses 3 grupos que você pode pensar que eles se desdobram em 10 formas de ganho. Eu vou dar só mais uma informação para as pessoas refletirem, que é o seguinte: hoje, o sistema de marketing de rede é a coisa que mais gera milionários no mundo. Não tem nenhum outro sistema, não tem nenhuma outra forma que consegue gerar uma quantidade de milionários tão grande. Obviamente, quando você está associado a empresas confiáveis e lideranças comprometidas com o seu sucesso, tá? Então, o que eu quero tranquilizar vocês é no sentido de que, optando por entrar para nosso grupo, você vai estar muito bem assessorado, vai ser muito bem acolhido pela alta liderança para capacitá-los para conseguir alcançar os resultados que vocês estão almejando, tá? Ou seja, vocês jamais estarão sozinhos nesse caminho. Vocês vão estar tendo, além do suporte dos seus líderes, também a companhia de outras pessoas que vão estar rumando ao mesmo objetivo, tá? Então, ninguém fica sozinho dentro do nosso grupo.